Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 1º de maio de 2024, 1/5 de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando as orientações de acordo com as relações entre os planetas aqui no canal Decifra-te ou Devora-te. Eu sou o Sorrail e estamos aqui mais uma vez fazendo essa gravação. Já peço para você, se você gostar, para dar o seu positivo, compartilhar esse canal e falar aí para as pessoas de boca a boca desse canal aqui para fortalecer, divulgar, crescer esse canal e aumentar o número de inscritos, visualizações e também para que essas orientações aqui, de acordo com as relações entre os planetas, possa servir para mais gente. É assim que eu espero que esteja acontecendo, seja útil para as pessoas. Então, hoje, no dia 1º de maio, 1/5 de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando. Hoje, o dia do trabalho, o dia do trabalhador, né? Olha essa palavra, trabalhador, trabalhador, trabalhar a dor. Imagina como todos nós no planeta, eu, você, todas as pessoas encarnadas aqui nesse planeta, estivermos trabalhando o amor, né? No lugar de trabalhar a dor, né? E eu gosto de falar eu aqui, porque quando eu faço as leituras aqui, do mapa da hora que eu abro aqui, não fica parecendo que eu sou o iluminado, o mestre, e eu gosto de vez em quando estar falando aqui que eu não sou mestre, e muito menos iluminado, que eu sou um aprendiz. Então eu também estou aprendendo aqui com as coisas que eu falo, com as coisas que eu consigo ler do mapa do dia, né? Então quando eu estou falando aqui no dia do trabalho, no dia do trabalhador, todos nós podemos estar trabalhando o amor no lugar de trabalhar a dor, serve para mim também. Eu também tenho que desenvolver essa atividade de trabalhar o amor em mim mesmo, na vida de uma maneira geral, né? Hoje a Lua começa a semana da Lua minguante. Hoje começa a semana da Lua minguante, a Lua em Aquário, fazendo uma quadratura com o Sol em Touro, não é? Mais tarde, lá para as quase 19 horas, pelo horário de Brasília, vai estar fazendo um sextil com Mercúrio em Áries e cabeça do dragão em Áries. Mas eu vou começar de hoje falando um pouco do ontem. Ontem a Lua fez uma conjunção muito poderosa com Plutão em Aquário, não é? Essa Lua em Aquário, a Lua trata do emocional, das emoções, do feminino, né, das mulheres, dependendo dos estudos da coletividade, do povo e tudo mais. Então essa Lua em Aquário, ela tem uma pegada da rebeldia, da revolução, das mudanças, do inesperado, do abrupto, não é? E ontem, com essa conjunção com Plutão em Aquário, foi já pegando a força aí da Lua minguante também, né? Porque a Lua minguante está começando aqui hoje, a semana da Lua minguante em Aquário. Então ontem, e a Lua minguante tem muito essa coisa assim do fim dos ciclos, do findar, do soltar, do deixar ir, do concluir. Mas como tem essa pegada da rebeldia, da revolta, né? E Plutão ali em Aquário promovendo as transformações, as transmutações e as regenerações, talvez ontem alguém movido emocionalmente pela revolta e pela rebeldia, fez movimentos de transformações e transmutações, né? Lógico que talvez não tenha começado ontem esse processo nas pessoas, em algum lugar ou em alguma situação, mas fez esse movimento de fazer mudanças, de dar fim, de desapegar, de concluir com a energia da rebeldia e da revolta. E aí não vai adiantar nada, entende? Porque muitas vezes essas revoltas, essas rebeldias,
né, do tal do rebelde sem causa, é uma coisa assim muito impensada, muito feita de uma maneira inesperada, abrupta, e aí tem raiva, tem ódio, não é? Tem rancor, e não adianta nada. Mas se a rebeldia, se o movimento de ontem, junto com Plutão, de dar fim, de transformar, de transmutar, de regenerar, com a Lua em Aquário, foi feito de uma maneira consciente, e aí lembrando que consciente para mim é razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, aí valeu, aí tá certo. Aí aconteceu um movimento de mudança, de revolução, e não de rebeldia, de revolta, né? Porque a revolução, ela leva para uma evolução, entende? Uma rebeldia, uma revolta não leva a nada. É o tal do rebelde sem causa. Mas a revolução pode levar para uma evolução no emocional da pessoa. E aí é legal. Aí teve uma consciência realmente acontecendo. E aí é bom. E hoje, com o início da semana da lua minguante em Aquário, então esse soltar, deixar ir, concluir, promovendo mudanças conscienciais, ainda pode estar acontecendo de uma maneira bem legal, apesar de estar tendo um desafio muito grande com o ser da pessoa em relação aos seus valores. Então, por isso que precisa de uma consciência, porque de repente, esse deixar ir, esse concluir, esse desapegar, é em relação à própria pessoa, com o emocional dela, em discordância com o ser dela e com os valores dela em relação a alguma coisa. Então, por isso que precisa ter uma consciência real, razão e emoção acontecendo em uníssono e sendo manifestado pelo ser da pessoa. Aí, muito legal, porque hoje esse embate com o ser da pessoa está muito forte. E aí pode estar bem, estar rolando com o ego da pessoa. O ego, quando é uma coisa no sentido de fazer lembrar que a pessoa existe, muito legal. Mas quando esse ego é voltado para o egoísmo, para o egocentrismo, dançou a pessoa. Porque uma pessoa conectada com egoísmo e com egocentrismo, ela não está bem. Ela está egoísta, querendo só para ela e ainda querendo aplausos no egocentrismo. Ela está no centro do egoísmo e ainda querendo aplausos dos outros. Aí ela não está bem. Então, por isso que tem que ter essa consciência para realmente promover uma mudança onde há um desapego, onde há um soltar e um concluir em relação a alguma coisa. A Lua em Aquário está falando muito do social, da sociedade, das pessoas, das amizades, do coletivo. Então, que soltar é esse? Que minguar é esse? Que concluir é esse? Que desapegar é esse? Que a pessoa está soltando, está deixando acontecer, está acontecendo na vida da pessoa em relação às amizades, às amigas, aos amigos, ao social, ao coletivo, e em relação a ela mesma e aos valores dela. E está sendo um desafio muito grande para a pessoa dar conta de promover isso. Entende? Porque, mais uma vez, se for uma coisa com o ser dela e ela estiver entendendo tranquilamente, mesmo com todo esse desafio, em relação aos valores dela de uma maneira consciente, superior, uma consciência superior, massa. Mas se for de acordo com o ego do egoísmo, o ego do egocentrismo, ela está tendo uma dificuldade muito grande e não vai fazer nada legal, não vai surtir efeito. Entende? Então é uma semana uma semana de lua minguante para desapegar, para concluir, vindo de uma lunação em Áries que teve um eclipse solar. Depois de uma lua crescente em Câncer e depois de uma lua cheia em Escorpião. E agora a lua minguante em Aquário. Então, quer dizer, promover mudanças
desde aquela lua nova, poderosa em Áries, com eclipse solar. E aí fez crescer na crescente um sentimento do emocional da pessoa com ela mesma, com a família, com a vida. Depois uma lua cheia que promoveu transformações, transmutações, regenerações no emocional da própria pessoa em relação ao todo também. E agora uma lua minguante, ó, falando com o coletivo, com as amizades, com as pessoas, com o social, né? E também pedindo inovações, renovações, né? Novas ideias, novos conceitos. Aquário são novas ideias, novos conceitos, uma consciência maior, entende? Sem deixar o lado dele não saudável tomar conta, que é o da indiferença. Aquário tem essa coisa da indiferença muito forte, aí fica essa frieza, aí ele só fica na mente. E aí não é legal, entende? Fica muito frio, fica essa frieza, fica muito mental, muito racional, e não é bom. Então, não fica completo, entende? Fica meio morto, não fica totalmente vivo, porque Aquário faz eixo com Leão. Então, de uma maneira assim, os elementos, signo de elemento ar, o mental superior em Aquário, Leão tem o coração, e aí tem esse eixo. Então, para estar vivo, tem que estar tendo a mente e o coração acontecendo. E aí tem uma consciência legal. Entende? Aí vai promover as mudanças de uma maneira muito saudável. Lá para as 19 horas, quando essa lua estiver fazendo um sextil com Mercúrio em Áries e com a cabeça do dragão em Áries, a pessoa vai estar entendendo melhor mentalmente, fazendo comunicações melhores no sentido de tudo que está acontecendo, desse desapego, desse concluir, e também dando conta de tomar o norte na sua vida e dando iniciativas desse sentido a partir dessas conclusões, com o coletivo, com as pessoas, com as amizades, os amigos, entende? E as mudanças revolucionárias que ela pode promover a partir desse concluir, desse desapegar, desse deixar ir, primeiro nela mesma, depois com o social, com o coletivo, com as amizades. Porque o desafio está sendo grande nesse sentido. Tá bom? Então, essas são as informações que eu tenho para passar aqui no dia de hoje. Lembrando mais uma vez, 1º de maio de 2024, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Então, vamos trabalhar o amor. Eu, você, todos nós. Né? Eu acho que vai ser bom promover essas mudanças revolucionárias em cada um de nós para acontecer no coletivo. Trabalhar o amor. Muito agradecido mais uma vez. Eu sou o Sorrail. Este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Ou você se decifra ou você se come. Se gostou, por favor, compartilhe esse canal, dê o seu positivo, faz uma divulgação de boca a boca aí pra gente, para fortalecer esse canal aqui, tá certo? E para ser útil para mais pessoas dessas informações que eu passo aqui através da astrologia. Quer fazer o seu mapa? Entre em contato com a gente, vamos marcar uma consulta, tá bom? Muito agradecido, até a próxima, fique em paz, valeu, até mais.